Hello, humans! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então é isso aí. Você sabe que as pessoas adoram ficar comparando as coisas ou até pessoas, né? Mas a minha pergunta é: você sabe comparar em inglês? Existem três formas principais de fazer comparações no inglês. Eu vou fazer um videozinho para cada. No vídeo de hoje eu vou ensinar você sobre os comparative adjectives, que são adjetivos de comparação. Você sabendo essas três formas de comparação, você já vai estar sabendo quase 100% de tudo sobre comparações no inglês. E é bem simples. Então vamos nessa. Comparative adjectives. Muito bem, o comparative adjective serve justamente para comparar características de duas coisas ou de duas pessoas, ok? E como nós estamos fazendo comparações, é bom que fique claro que comparações são manifestações subjetivas, ou seja, eu vou estar falando alguma coisa, eu vou estar comparando de acordo com a minha opinião, e cada pessoa tem uma opinião diferente, vale lembrar. E é muito importante apontarmos que, neste caso dos comparative adjectives, nós estamos fazendo comparações onde nós temos graus diferentes de coisas. Como assim? Alguma coisa é melhor do que a outra, alguma coisa é pior do que a outra, algum lugar é mais quente do que o outro, alguma coisa é mais bonita do que a outra. Ou seja, nós temos graus diferentes, ok? Muito importante isso. Então, sem mais delongas, vamos ver a estrutura do comparative adjectives. Então, muito bem. Primeiro, nós temos o sujeito. Depois, nós temos o to be. Depois, nós temos o comparative adjective. Nós temos o adjetivo aqui, certo? Depois, nós temos o than. E, por último, nós temos o objeto de comparação, porque nós vamos estar comparando o sujeito com esse segundo objeto, que é um substantivo também, né? E é muito simples. Agora, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Vamos fazer um exemplo em português. Dá uma olhada. Inglês é mais fácil do que japonês. Muito bem, nós estamos comparando então o inglês com o japonês. E o adjetivo que nós utilizamos de comparação é mais fácil. Olha que interessante. Então nós temos o sujeito, que é o inglês, é o verbo to be, mais fácil é o comparative adjective, né? É o adjetivo de comparação. Do que, o than é esse do que, né? E por último, japonês, que é o objeto em que nós estamos comparando, né? Olha como é fácil, a estrutura é essa. Agora vamos ver esse exemplo em inglês para você ver também como é muito fácil. Então vamos lá. English is easier than Japanese. Oh, muito bem. Então aqui nós temos English, que é o sujeito, is é o to be, easier é o comparative adjective, é o nosso adjetivo de comparação. Than vai servir como o do que, né? E, por último, Japanese, que é o objeto de comparação, ok? English is easier than Japanese. Muito bem, mano. E aí, fez sentido pra você? Eu acho que eu entendi, Kevin, mas me diga. Nós temos o sujeito, né? Nós temos o to be, nós temos o adjetivo de comparação, nós temos o than, nós temos o objeto. Ok, a estrutura eu entendi. Mas por que eu não falo more easy? O que é easier? O que é isso, Kevin? Ótima pergunta, mano. E a resposta é bem simples. Quando nós estamos fazendo essas comparações em inglês, a gramática manda você alterar a forma do adjetivo dependendo do número de sílabas. Mas agora nós estamos falando sobre gramática, e quando nós falamos de gramática, só aceita que dói menos, ok? Só relaxa e vamos entender o porquê e como vai funcionar essas regrinhas gramaticais, ok? Tudo vai depender do número de sílabas do adjetivo que nós estamos utilizando para fazer a comparação, ok? Acha que é mais fácil do que você imagina. Vamos começar então. Quando o adjetivo tem apenas uma sílaba, você simplesmente vai colocar o ER no final. Por exemplo, cold, small, ok? No caso ficará colder, smaller. Um exemplo para você perceber que é fácil. Santa Catarina is colder than Bahia. Ok? Cold tem apenas uma sílaba, então você simplesmente vai adicionar o ER no final e vai ficar colder. Você colocou na estruturinha, Santa Catarina is colder than Bahia.
easy. Só que alguns adjetivos com apenas uma sílaba acabam com a letra E. Neste caso, você simplesmente vai colocar o R no final, como é o exemplo de nice e large, né? Então, nós transformaremos e ficará nicer e larger. Para esse caso é fulano is nicer than ciclano. A última possibilidade para adjetivos com apenas uma sílaba é quando esse adjetivo termina com uma consoante antecedida por uma vogal. Neste caso, nós vamos nós vamos repetir a última letra, né, a última consoante, e colocar o ER. Por exemplo, hot e thin, que no caso ficará hotter, thinner. Um exemplo para ficar mais fácil: Maranhão is hotter than Brasília, ok? Hotter. Tudo bem, humanos? Então é isso aí. Agora, quando o adjetivo tem duas sílabas e nós temos a peculiaridade de esse adjetivo terminar com a letra Y. O que nós fazemos? Nós vamos então substituir o Y e colocar IER. Vamos ver como fica em exemplos. Por exemplo, easy e happy. E nós vamos transformar e ficará easier e happier. O easier é justamente o caso do primeiro exemplo que nós utilizamos. English is easier than Japanese. Por quê? Easy tem duas sílabas e termina com Y. Então, nós vamos trocar esse Y do final e colocar IER. Simples. Os outros adjetivos que têm duas sílabas, mas não terminam com Y, você simplesmente vai colocar o more antes do adjetivo e o adjetivo não vai sofrer nenhuma mudança. Por exemplo, nas palavras famous e careful. Nesse caso, nós não vamos mudar o adjetivo, nós simplesmente vamos colocar o more antes e ficará more famous, more careful. Um exemplo: Beyoncé is more famous than Anitta, ok? Famous tem duas sílabas, porém não termina com Y, então é normal, você só vai colocar o more na frente do adjetivo. Então vai ficar more famous. Bem, palavras com três sílabas é a mesma coisa. Por exemplo, difficult ou interesting. Você simplesmente vai colocar o more na frente. E exemplos para isso: Books are more interesting than movies. Ok? E também, voltando agora, né? Japanese is more difficult than English. Muito simples, né, humanos? É isso. Perceba que a estrutura ela não muda. A única peculiaridade é o adjetivo que vai sofrer mudança dependendo do número de sílabas dele. Para finalizar, aquelas exceções que a gramática sempre traz. E eu trouxe para vocês aqui três palavrinhas que fazem parte dessa exceção, que são muito utilizadas, que é good, bad e far, ok? Good você vai transformar para better. Bad você vai transformar para worse. E far você pode transformar para further, quando você estiver se referindo a coisas extras, mais coisas mais abstratas. E farther, quando você estiver se referindo a distâncias maiores, ok? É isso. Os exemplozinhos: Burger King is better than McDonald's. Lembrando que uma comparação sempre é subjetiva, então é a minha opinião. Whopper é muito melhor do que um quarteirão. Só lamento, mano, só lamento. Um exemplo: Coca-Cola is worse than Guaraná. É isso, é minha opinião, mas é verdade. É isso aí, humanos. Essas são as regrinhas do Comparative Adjectives, ok? Muito bem, humanos, então é isso. Finalizamos aqui esse assunto do Comparative Adjectives, que é muito simples. Você só precisa seguir essa estruturinha aqui. A única coisa que vai mudar é o adjetivo, dependendo do número de... Isso mesmo, manos, sílabas. E é muito fácil. Depois que você decorar essas regrinhas, e ó, eu sugiro que você nem se preocupe tanto com essas regrinhas, ok? Vem com a prática e com o consumo. Quanto mais você consumir conteúdo, mais natural vai ficando. Você vai pegando na hora, ok? É prática, como sempre.
Então é isso aí, humanos. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não conhecia esta forma de comparação, tá aí. Estude e utilize, comece a utilizar, ok? Comparações é um tipo de expressão que você vai estar podendo incorporar ao seu vocabulário e isso já está abrindo cada vez mais o seu leque de expressões. Então é isso aí, humanos. Vejo você amanhã, provavelmente, onde falarei da segunda forma de comparação, que é muito mais fácil do que essa, ok? See you!